E aí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você deve ter vindo do outro vídeo em que eu resolvo alguns exercícios de polinômios, e esse daqui é mais um exemplo de polinômios. Vamos lá, vamos aos exercícios. Pessoal, olha só que bacana esse exercício bonito aqui, ó. O polinômio D representa a diferença. Então, vamos começar. Polinômio D significa o seguinte: você está chamando de D um polinômio que representa a diferença desse valorzinho aqui, que já é um polinômio, então do polinômio 1, menos o polinômio 2. Só que aqui acontece um erro muito comum, e eu já vou comentar, eu já vou fazer de forma errada. Então já estou te avisando, hein? Isso daqui está errado. Eu vou escrever, eu quero que você pause o vídeo assim que eu terminar de escrever e pense o porquê está errado, tá? Então, se eu montar assim, ó, 5ax menos 10x menos 9 menos 3ax menos 8x menos 12. Então, eu peguei o primeiro, que está aqui, vou colocar em negrito, e estou tirando o segundo, que está aqui, beleza? E isso está errado. Então, pausa um pouquinho o vídeo, pensa um pouco, volta, ó, lê o problema e verifica se você consegue entender onde está o erro. Bem, independente se você pausou ou não o vídeo, vamos a entender onde está o erro disso. Quando eu faço a diferença de dois polinômios, eu estou pegando todo o polinômio aqui, todo esse polinômio aqui, e subtraindo todo esse polinômio. Se eu estou subtraindo todo mundo, eu estou subtraindo o primeiro termo, que é 3ax, estou subtraindo o segundo termo, que é 8x, e estou subtraindo o terceiro, que é menos 12a. Melhor, perdão, o segundo é menos 8x e o terceiro é menos 12a. Então, galera, se eu estou fazendo essa subtração com os três termos, eu preciso passar esse número negativo para os três termos. Então, na hora de montar o exercício de subtração de polinômios, muitos, mas muitos alunos mesmo cometem o mesmo erro, que é um erro simples, é um erro bobo, mas se você cometer, você erra toda a conta, que é esquecer da existência dos parênteses. Então, a gente precisa colocar parênteses aqui, porque eu estou pegando o primeiro polinômio e subtraindo todo o segundo polinômio. Se você não coloca os parênteses, você esquece de fazer algo fundamental, que é isso daqui, ó, distribuir o negativo. Então, negativo com o positivo, nesse caso, fica negativo. Mas agora, quando eu faço negativo com o segundo, que é negativo já, negativo com negativo, dois sinais juntos, eu tenho que fazer a, o jogo de sinais, né? Menos com menos, né? O oposto do oposto fica positivo. E se eu pegar menos com menos novamente, de novo eu tenho um valor negativo, tá? Eu vou deixar aqui para vocês de forma bonitinha aqui. Opa, perdão. Eu vou deixar aqui para vocês bem bonitinho para na hora de vocês baixarem aí o material que eu vou disponibilizar para vocês, vocês lembrarem com facilidade o que foi feito aqui, tá bom? Isso daqui está sendo feito no PowerPoint. Se alguém tiver interesse aí em ter o PowerPoint 365, clica na descrição que provavelmente lá eu vou deixar um link para você baixar e se inscrever na Microsoft aí quem quiser. Pessoal, olha só que bacana. Fiz aqui a distributiva, né? Então, se eu faço a distributiva, eu fico com a seguinte situação. Essa parte da esquerda não mexo em nada. Mas aqui no negativo eu tenho que fazer jogo de sinal. Então, onde era positivo, você pode pensar assim, o número que é positivo, ele fica negativo. Porque o sinal de negativo, ele é um sinal que se opõe ao sinal do número. Como assim? Se você já tem um número que é positivo e você coloca um sinal negativo na frente, você está trocando a positividade do número e transformando ele em um número negativo. Agora, se o número já é negativo e você coloca outro sinal de negativo, você está invertendo o sinal original dele. Então, se ele era negativo, ele vai ficar positivo. Pensa o sinal de negativo como se fosse virar, dar meia volta. Né? Tem um exemplo muito legalzinho que eu vi, outros professores, colegas meus dando aula, que é o seguinte: você está aqui.
Se você coloca um número negativo, você dá meia volta, então eu viro para trás. Se eu coloco outro número negativo, eu dou meia volta de novo. Quando eu dou meia volta de novo, eu volto para o estado original. Então, por isso que menos com menos, isso é uma forma bem simplória de lembrar, tá? Não é a definição exata. A definição exata vocês podem ver em outros vídeos aqui do canal, mas é por isso que menos com menos basicamente dá positivo, tá? De uma forma bem bobinha aí de lembrar se você tem essa dificuldade. Então, se você fizer aqui a brincadeira de jogo de sinal, o que era negativo, o que era positivo fica negativo e o que era negativo fica positivo. Então, menos com mais ali fica menos 3ax. Depois, menos aqui, muito cuidado, tá, pessoal? Aqui eu tenho menos com menos. Menos com menos, então era para ser menos 8x. Como eu troco o sinal, fica mais 8x. E o último termo era para ser menos 12a. Como eu troco o sinal, eu fico com mais 12a. E aí, observe que interessante, pessoal. Eu fico com um polinômio, né, gigantesco. Parece que o exercício acabou, né? Ah, não é só isso o exercício? É só fazer essa distributiva que acabou? Ainda não. Por quê? Quando você faz isso, você tem que observar. Vou jogar tudo isso daqui fora e vamos subir isso daqui para resolver. Nós temos que observar o seguinte, pessoal. Nós temos que observar se dá para fazer as aglomerações, as junções, igual nós vimos no último vídeo, né? Se tem a mesma parte literal. Se nós tivermos a mesma parte literal, nós podemos somar ou subtrair esses termos e simplificá-los, diminuindo o tamanho do nosso polinômio. Então, do jeito que está aqui, ainda não está simplificado. Então, observe o seguinte, ó. Aqui nós temos, eu vou circulando das mesmas cores. Ó. Aqui nós temos 5ax e aqui nós temos menos 3ax. Se você tem dificuldade, não precisa fazer isso, mas se você tem dificuldade, organiza. Coloque esse menos 3ax aqui na frente do menos 5ax. Coloca um na frente do outro, porque aí não tem erro. Você vai meio que colocar em forma de duplas, né? Ou se for trios em trios, assim por diante os números mais próximos para fazer as operações. A mesma coisa aqui, ó. Agora deixa eu trocar aqui de cor, vamos colocar aqui essa corzinha rosa. Então nós temos aqui, ó, menos 10x. Então aqui eu vou colocar 8x. Aqui nós temos só um x, aqui nós temos só um x. Então dá para você juntar esses dois valores. De novo, se você quiser pular essa etapa que eu estou escrevendo aqui, você pode fazê-lo, mas eu recomendo que se você tiver dificuldade, nada melhor para aprender matemática do que treinar e fazer bastante exercício. Então, deixa organizado, deixa passo a passo. Quando você pegar o esquema, pegar o jeito, aí você começa a fazer mais depressa, tá? Pensando em vestibular, sempre é bom fazer da maneira mais rápida e eficiente possível. Mas para chegar no rápido e eficiente, é necessário fazer o passo a passo primeiro, entender o conceito em cada um dos seus detalhes. E para finalizar, pessoal, meio que sem querer eu já organizei o último aqui, ó. Trocar de cor de novo, colocar esse laranja. Se eu pegar o menos 9a e o 12a, eles têm a mesma parte literal, eles têm as mesmas letras. Então, nesse caso, pessoal, eu posso juntá-los aqui, ó, no final. Só que já acabou já por consequência ficar pertinho um do outro. Agora, galera, é só fazer as somas que dá para serem feitas. Então, olha só, aquela brincadeira do quanto eu tenho, quanto eu devo. Se aqui eu tenho 5ax menos 3ax, se você observar, se você quiser, você pode ignorar as letras por hora e só olhar os coeficientes. Então, quanto que é, Wesley? 5 menos 3. Bom, eu sei que 5 menos 3 é igual a 2. Então, se eu tenho 5ax e eu tiro 3ax, ainda me sobram 2ax. Simples assim. Então, você ignora as letras, faz a conta com os coeficientes, mas lembra de colocar as letras lá de novo, tá? Não vai jogar fora. Tem muito aluno que só soma as letras aqui, ignora quais letras dá para somar com quais, e aí soma todo mundo, soma todos os valores. Se você esquecer todas as letras, você poderia cometer o erro de somar 5 com menos 3, com menos 10, com 8, com menos 9, com 12. Então, cuidado com esses pequenos detalhes. E aí, para finalizar aqui, ó, nós temos menos 10x mais 8x. Então, vamos pensar só nos números. Menos 10 somado com 8. Pessoal, aquela brincadeira, você está devendo 10. Você vai lá e paga 8, mas você ainda fica devendo 2. Então, menos 10 somado com 8 dá menos 2x. E para finalizar,
menos 9A, finalizar o exercício, tá, pessoal? Menos 9A mais 12A. Então, você tem agora 12 e você está devendo 9. Então, é uma conta simples de ser feita. 12 menos 9 é igual a 3. Então, quando você pega menos 9A e soma com 12, você obtém 3A. Como o 3 ele é positivo, muita gente comete esse erro. Eu vou até escrever aqui, pessoal, de propósito. Foi sem querer, mas eu vou colocar aqui, ó. Tem muita gente que fala 3A, aí deixa assim. Isso está muito errado. Cuidado! Quando você não deixa nenhum sinal entre uma letra e um número, subtende-se matematicamente que você está fazendo uma multiplicação. Então, se você deixar assim, a pessoa que vê, que vai olhar seu resultado, vai entender que você está dizendo que é 2 vezes x vezes 3 vezes a. E, inclusive, se fosse assim, poderia multiplicar 2 vezes 3 dá 6. Mas não é. Você tinha 12 e você tirou 9 e ainda sobrou 3. Então, ainda é um número positivo. Por isso que você deixa o sinal de mais ali, tá? Quando é negativo, os alunos lembram de colocar, mas quando é positivo, às vezes esquece. Porque lembra, ignora que positivo pode ser pensado como uma soma. E aí não deixa o sinal de mais e pode cometer esse erro. Bom, então aqui nós finalizamos o exercício. O exercício, então, a subtração do polinômio do primeiro polinômio com o segundo polinômio resulta nesse polinômio. Então, o meu D é igual a 2ax menos 2x mais 3a. Lembrando, não posso somar 2ax com 2x, apesar dos dois terem x, porque o primeiro tem a e o segundo não. E eu não posso somar 2a com 3a, apesar dos dois terem a, porque o primeiro 2ax tem o x e o segundo não tem. Então, infelizmente, não dá mais para fazer nada e o exercício termina aqui. Se você chegou até aqui, eu aconselho que você tente resolver esse outro exemplo, que eu resolverei no próximo vídeo, que é um exemplo um pouquinho mais aplicado. Olha só que bacana. As dimensões de um paralelepípedo retângulo são 3x, y e y mais x mais y. Unidades de comprimento. Unidade de comprimento significa que é metros, centímetros ou algo do tipo. Qual o volume desse paralelepípedo retângulo? Muito bonito esse exercício, hein? Tente resolver, se conseguir ou se não conseguir, clica aqui no vídeo ao lado e veja a solução, pessoal. Até a próxima.